Vamos falar sobre o Dezembro Vermelho e, para tanto, convidamos a enfermeira do Serviço de Assistência Especializada em DST-AIDS, a enfermeira do SAI aqui de Lajeado, a Cândida De Paoli, para falar sobre esse Dezembro Vermelho, que é o mês de prevenção da AIDS e de outras doenças. Bem-vinda aqui à programação da Rádio Independente. Cândida, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, o mês de dezembro é um mês em que a gente dá mais visibilidade a esse assunto, né? Então, a gente começa o dezembro fazendo bastante atividades extramuros, que a gente chama, tentando acessar a população em outros locais, além das unidades de saúde, né? Onde elas já costumam buscar. Então, a gente fez... muitas unidades de saúde fizeram atividades na rua, né? O SAI, como sempre, já é uma rotina nossa, assim, em alguns momentos fazendo algumas atividades na rua, no centro. Então, a gente faz parceria com a Unidade de Saúde do Centro. Conservas teve atividades na Avenida Beira-Rio. Conventos fez uma atividade num posto de combustível, onde tinha bastante movimentação, né? Numa avenida. E o pessoal... pegou pessoas que não costumavam ir à unidade buscar, né? Então, essa é a ideia, né? As unidades irem buscar os usuários em outros contextos também. E é algo recente, né, Cândida? Porque até 2017 não era reconhecido esse Dezembro Vermelho. E tem a ver também com o 1º de dezembro, né? Que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Essa data, sim, há muito tempo se fala, né? Sim. E aí o Senado Federal oficializou Dezembro Vermelho a partir de outubro de 2017, né? Então é algo recente, mas não fica basicamente no dia 1º. Então é alguma coisa que vai o mês todo. Estamos indo para o final, né? Estamos, Como é que está a conscientização das pessoas? Eu acho que não só o dezembro, né? Para nós, a equipe do SAI, a gente fala isso o tempo inteiro, né? Nosso é de janeiro a janeiro. Não para, né? A gente não para, a gente fala sobre isso o tempo todo, a gente faz palestras, atividades em empresas, né? Com a ideia já de sensibilizar o pessoal em relação a essa situação. O agravo tem se aumentado muito, né? As STs no geral, juntamente, óbvio, né? A AIDS vem junto, né? Este ano, por exemplo, a gente teve muitos diagnósticos tardios, que a gente chama, né? Que são diagnósticos assim, de uma forma mais tardia, em que a pessoa já tem mais prejuízos para a saúde do que se ela tivesse feito um diagnóstico em um momento mais oportuno, né? Então, a gente busca muito isso, trabalha muito isso. Que as pessoas busquem fazer teste de uma forma... de rotina, como um check-up do ano, né? Que às vezes as pessoas têm esse hábito. O que a gente tem percebido também é a população cada vez mais jovem se contaminando, né? O que antes tem uma média de idade? Olha, de 20 anos para cima aumentou muito. Assim, nesses últimos 10 anos aumentou muito isso no Brasil. O que a gente tinha um perfil antes diferente um pouco, eram pessoas com um pouco mais de idade, assim, né? Um adulto... Mas agora cada vez mais jovens. De 20 a quantos anos? Que é o foco hoje. Atualmente, 20, 24, nessa faixa aumentou muito. Tá? Antes a gente tinha um perfil assim, de 30 anos para cima, né, até 49. Teve um boom, não sei se vocês lembram, da terceira idade, né, que o pessoal se preocupou muito. Esses continuam, assim, mas não é o nosso número mais expressivo atualmente que tem chamado a atenção, né? Não que eles estejam imunes a isso, mas no sentido de que aumentou muito a população mais jovem. Isso é a nível nacional? A nível nacional. E Lajeado, qual é a realidade? Olha, segue a mesma? Sempre segue. E é interessante, assim, a gente não pensa que faça alguma diferença, né? A nível de Brasil, acaba refletindo a nível geral de todos, tanto município, estado, enfim, né? Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul sempre tem uma média mais alta, né, praticamente o dobro que a taxa nacional. E aí talvez é porque as pessoas se cuidam menos ou porque testam mais? A gente ainda não chegou numa conclusão, mas uma coisa é certa, testar mais ainda não é, porque a gente ainda está muito abaixo do que deveria testar. Mas até comparado com outros estados, porque daqui a pouco se testa pouco aqui, mas em talvez outros estados se testa menos ainda, né? Mas assim, o que se busca é que tem sim esse descuido, talvez, né? A gente segue nessa linha
A gente vê o reflexo, vamos dizer, na distribuição de insumos de prevenção, por exemplo, né? A gente distribui preservativos para toda a população, para todo o município de Lajeado, nas unidades de saúde, todos os pontos de distribuição. Mas a gente vê que não há uma dispensação tão grande como a gente gostaria que fosse. Não tem aumentado a busca por esse insumo. Então, isso nos reporta a ideia de que as pessoas não estão utilizando esse insumo, né? Então, não estão se cuidando. E preocupa, qualquer faixa etária vai preocupar. Mas aqui eu vou trazer um ponto que me chama a atenção, porque, como você falou em outros momentos, a gente falava da terceira idade. Teve, assim, a gente sabe que a terceira idade são pessoas que, talvez, lá no seu início da prática sexual, não tinha o preservativo, não tinha camisinha, eram poucos parceiros, muitos tiveram um parceiro até a vida. E aí a gente sabe que aconteceram algumas, vamos dizer assim, relacionamentos extraconjugais e que acabam depois trazendo para dentro de casa e acaba, né, infectando o seu parceiro ou sua parceira. Muitas vezes foi isso, né, Cândida? Muitas vezes, sim. E aí a pessoa tem dificuldade de usar o preservativo. Exato, não quer, tem chegar nesse resistência. ponto, Agora, as pessoas de 20 a 24 anos, elas já nasceram com o preservativo, vamos dizer assim, quando elas nasceram já estava em uso o preservativo, já se fazia campanhas, e elas deveriam, a mesma coisa que a pessoa que hoje vai começar a dirigir e não ter dificuldade de botar o cinto. Tem muitas pessoas velhas que não gostam de botar o cinto de segurança, mas quem nasce hoje em dia, quem vai para a autoescola, sabe que tem que botar o cinto. A minha filha de 6 anos diz, olha, pai, tem que botar o cinto. Exato. E assim, então, deveria ser uma coisa que o jovem deveria estar incutido na sua cabeça, que ele já deveria saber, olha, tem que me preservar, e não está acontecendo. Por quê? Boa pergunta. Na verdade, a gente vê, assim como tu chamou a atenção, né? Alguns de nós vimos alguns famosos, né, sofrendo com essa doença, né, com toda uma questão de dificuldade até de tratamento. Atualmente, o HIV tem um tratamento de boa tolerância, entende? Que preserva a qualidade de vida do usuário. E ele não tem mais essa aparência de estar doente, né? Eles vivem muito bem, a qualidade de vida se preserva muito nesse sentido. E esse kit, ele é disponibilizado gratuitamente também? Isso, pelo SUS, né? Ministério da Saúde. Como é que é o nome do kit mesmo? O antirretroviral. O antirretroviral. Isso. Talvez aí esteja a explicação? A gente Menos pensa, gente morrendo, a pessoa conseguir conviver com a doença por mais tempo, a fisionomia dela não mudar tanto. E isso, como hoje o HIV é considerado ser portador do vírus, né, ter esse agravo, ele é considerado uma doença de perfil crônico, né? A única diferença, vamos dizer, deste para um diabetes, que também é uma doença de perfil crônico, o qual eu tenho que cuidar para o resto da minha vida, é que um é adquirido e o outro não, né? O HIV a gente adquire, a diabetes a gente desenvolve, né? Eu não pego de outra pessoa. Então, é perfil crônico, é controlável, muito bem controlável, desde que a pessoa faça uso do antirretroviral de forma adequada, conforme a orientação da equipe. Qual é o tempo que faz uso? Para toda a vida. Não, mas é diário, é mensal? Desculpa, 2 comprimidos ao dia, em média, nisso. E retira a medicação mensalmente, né? Elas vêm com kit para 30 dias. E as pessoas têm acesso lá, não falta, é uma medicação que sempre se manteve, e as pessoas fazem o controle. Então, é uma doença controlável, as pessoas não aparentam estar com algum problema de saúde, né? Não é essa a questão. Então, a gente acredita que isso também tenha uma certa influência em relação Acredito que sim. Ao não cuidar, talvez, mas a gente sempre trabalha, e o Ministério da Saúde, o Estado, né, todos em função de fazer o cuidado, de diagnóstico precoce. Quanto antes eu souber. Cândida, vamos trazer a nossa realidade. Em primeiro lugar, quantos municípios são atendidos aqui no SAI de Lajeado? O SAI Lajeado é referência para 27 municípios da 16ª. 27. E os números que a gente vai trazer aqui de pessoas que estão recebendo tratamentos em relação a esses 27 municípios. Quantos estão recebendo hoje o tratamento? Eu vou te passar o número de cadastros, tá? Ok. Cadastros absolutos até agora são em torno de 2.060 cadastros. Isso de número absoluto. Em toda a história. Isso, desde 99 que o SAI existe. Destes 2.060, em torno de 1.000, né? Atualmente. Atualmente. Uhum. Então,
arredondando, 1.000 pessoas faleceram já. Não falecimento. Desses cadastros temos pessoas que foram embora para outros municípios, temos transferências, temos sim óbitos, né? Temos, né? Mas aqui estamos falando apenas de AIDS. Ou outras doenças? Somente esse agravo. Sim, somente o HIV. Se falarmos de DST, de aí sífilis, de gonorreia... Sífilis, hoje mesmo a gente estava comentando. A sífilis tem se apresentado de uma forma muito importante, assim, os números têm aumentado muito, né? E a gente sempre chama atenção sobre isso. Uma IST dá abertura para outras, né? Então, se eu tenho sífilis hoje, eu posso me contaminar daqui a pouco com HIV, né? Então, é uma questão aberta, comportamental, é uma questão cultural do cuidado ou não, o uso do preservativo. O que é IST? Porque normalmente se falava DST. A nomenclatura mudou, a gente chama de infecção sexualmente transmissível e antes chamava-se de doenças. DST, né? Virou IST, é isso então? Mudou a nomenclatura. A gente chama de infecção. Mas só para voltar ali, vocês têm um dado de quantas pessoas vieram a falecer que estavam sendo tratadas pelo SAI por conta da AIDS? Este ano, né, faleceram, e em número absoluto, em torno de 15... A gente teve em torno de 15 óbitos. Tá? E no geral não tem? Desde 99? Não te trouxe. Não, mas tem muito mais que isso, sim. Sim, né? Com certeza. Mas assim, são doenças... não necessariamente naquele momento foi a AIDS que a levou, né, ao óbito, mas sim, essa é uma doença de base. Né? Então, mas a gente teve diagnósticos tardios que, infelizmente, alguns foram a óbito sem a possibilidade de iniciar um tratamento, por exemplo. Isso acontece também. E em outrora se falou sobre aquela vacina da AIDS, enfim, nada ainda comprovado. Essa né? pergunta a gente faz todo ano. Todo ano e a gente não tem... Sinceramente, eu tenho dificuldade de entender a questão. A demora. Muita gente fala de outros interesses por trás, porque... Eu sei que são coisas diferentes, né? Mas para a Covid se fez uma vacina em tempo recorde. A AIDS, que mata historicamente muito mais do que a Covid matou, ou ainda está matando, não se vê avanços. Pois é. Você tem alguma informação? Não. Atualizada, não. É essa questão. É uma pesquisa e é uma pesquisa. E a gente ainda não tem nada concreto. Quando chega para nós, quando já as coisas já foram, né, testadas, enfim, e autorizadas, né? Para a gente ter informação. São pesquisas ainda. Cândida de Paoli, enfermeira do SAI, o Serviço de Assistência Especializada em ISTs e AIDS, aqui de Lajeado, que atende 27 municípios da região. Uma preocupação que eu tenho, as pessoas que estão com o vírus, elas tendo relação sexual, elas se protegem, ou especialmente elas protegem o seu parceiro, a sua parceira, ou há muito... A pessoa que diz, tudo bem, eu peguei, eu vou passar também, não vou ficar me protegendo. A gente já teve até casos de processos, né? De pessoas que ficaram sabendo que a pessoa fez propositalmente, teve uma relação para contaminar a outra. E como é que está essa consciência? Não tem também se esse controle chega para vocês? Na verdade, toda vez que o usuário é cadastrado lá conosco, né, a gente tem essa orientação, sim, do uso do preservativo a partir desse momento, porque nesse momento eu tenho conhecimento da minha condição sorológica, né? Então, a gente sim orienta nesse sentido de proteção, né? Existem também algumas outras que eu acho que é importante para a população saber também, porque uma pessoa que sabe da sua sorologia, que está em acompanhamento, né, ela já tem mais essa orientação, né? O que me preocupa bastante também ainda é que, conforme os números do Ministério da Saúde, a cada paciente que a gente detecta positivo, existem mais 3 que ainda não sabem. E esses 3 que ainda não sabem, não fizeram testes, não têm ideia disso, estão por aí, daqui a pouco contaminam outras pessoas, né? Então, a gente tem orientado muitas pessoas a fazer os testes exatamente para isso. No momento que eu sei, eu começo a me tratar, diminuo já essa corrente de transmissão, né? Quantos testes, em média, são feitos, esse ano foram feitos aqui em Lajeado? Você falou que o número é baixo, né? É que na verdade... É que daí distribui pelos postos? É distribuído, mas a gente fecha o relatório lá no SAI, né? Então, a média de 1.500 pessoas testadas para HIV em torno aí são só do município de Lajeado? Por mês. Por mês? Por mês. Opa, então em não é torno tão baixo assim, achei que fosse menor. Já tivemos 1.500, já tivemos... doses aí? Já tivemos menos, mas a gente tem uma população... Umas 20 mil pessoas, pelo menos.
Na verdade, não chega a isso, mas é que tem meses que mais, meses que menos, né? Então é uma variação. Isso é muito, varia bastante. Mas a gente tem intensificado isso. 1.500 por mês dá 18 mil pessoas. Daria. Então... Daria, se a gente conseguisse. E as consequências, a gente tem Cândida? essa meta, né? Mas a gente não é tão simples. Fora a AIDS, as consequências, né? É importante dizer assim, seja mulher, homem, seja a pessoa homossexual, né? As consequências de pegar uma outra doença, né? Que ela pode ter, a gente sabe que desenvolve outras doenças, né? Daqui a pouco tu pega uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, então agora pode ter um câncer ali na frente, pode ter, e tem muitas campanhas que são feitas também porque as pessoas pensam, não vou pegar AIDS, mas tem outras doenças que podem acometer, né? Tem o HPV, que é um precursor de câncer de colo de útero, conhecido já, divulgado, né? Então, ele também pode causar câncer também nos órgãos genitais masculinos, não é tão comum como a gente vê, mas sim, né? Tem o HPV, que é uma IST também. A sífilis, que se não tratada, ela pode atingir órgãos vitais, como o cérebro, ossos, enfim, né? Então, também tem que ser diagnosticada, também tem que ser tratada. O tratamento é muito simples, né? O tratamento é basicamente com penicilina, né? Então, as pessoas podem procurar fazer o diagnóstico o quanto antes. Toda IST tem um tratamento e sim, tem alguma consequência sempre que vem com ela, né? Então, a gente tem que prevenir. A gente vê que, no geral, na saúde, em geral, prevenção é o foco, né? Prevenção é a principal ação que a gente pode ter para preservar a saúde, enfim. As pessoas têm muita resistência ainda em procurar vocês? Procurar fazer testes, tem algumas pessoas, e eu vejo que tem uma questão cultural assim envolvida, né? Então, eu acho que se a gente conseguir olhar os testes rápidos, a identificação do HIV e outras ESTs como uma rotina, como um check-up, eu vejo que as pessoas vão se acostumando, né, com isso, e vão, de repente, procurar fazer mais exames, né? Colocar isso na sua rotina de exames, ou enfim. Por exemplo, se tem uma mãe que vai dar à luz e a mãe está infectada, no nascimento do bebê. Se for uma mãe que está fazendo o acompanhamento já, tá? Já tem previamente o diagnóstico, já está com a carga viral indetectável, que é o que a gente busca com o uso da medicação. Ficar com a carga viral indetectável significa diminuir, manter o vírus latente, parar com aquela destruição da imunidade, que é o que ele faz. Existem alguns protocolos que são seguidos com medicamentos. Atualmente, as crianças que nascem dessas mães com carga indetectável, elas não adquiriram o vírus da mãe. Né? A gente faz todo um acompanhamento, todo um cuidado, né, maior até, e essas crianças nascem bem. Cândida, deixa aí o contato, então, onde fica o SAI, as pessoas que precisarem de orientações e podem buscar também, né, orientações, daqui a pouco o preservativo, mas outros medicamentos que são necessários aí que vocês têm à disposição para a comunidade também. Então, o SAI fica situado na Rua Alberto Torres, 560, aqui no centro, quase em frente ali ao tabelionato. Nosso contato é 51-3982-1131. Nosso horário de atendimento é das 7 às 16, sem fechar ao meio-dia. Quantas pessoas fazem parte do SAI hoje? Quantos atendem lá? A equipe... Nós somos uma farmacêutica, eu de enfermeira, 3 técnicos de enfermagem, né? Temos o médico gastroenterologista, que atende o pessoal portador de hepatites virais, que também é um número importante, que a gente tem aqui no município. Ele atende daí somente o município, tá? A gente tem a doutora, a médica clínica que atende os portadores do vírus HIV, né? Que é a doutora Sandra, e uma pediatra também atualmente que atende as crianças expostas. 8 pessoas, mas certamente é o pessoal que faz a limpeza também que ajuda. E tem a higiene e tem a nossa coordenadora, que é a Valdirene, que no momento não está... Cerca de 10 pessoas, então. É essa média. Cândida, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Sempre importante a gente falar desse tema aqui na nossa programação da Rádio Independente. E um ótimo 2023. Igualmente, para todo mundo. Muita saúde e paz. Obrigada. Valeu, obrigado, Cândida De Paoli, sobre o Dezembro Vermelho, mês de prevenção da AIDS e outras doenças.